Então, a leitura de hoje é o livro Caminho, Verdade e Vida, lição 76, fermento espiritual. Não sabeis que um ponto de fermento leveda a massa toda? Quem disse isso foi Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 5, versículo 6. O fermento é uma substância que excita outra substância. Nossa vida é sempre um fermento espiritual com que influenciamos as existências alheias. Ninguém vive só. Temos conosco milhares de expressões do pensamento dos outros e milhares de outras pessoas nos guardam a atuação mental inevitavelmente. Os raios de nossa influência entrosam-se com as emissões de quantos nos conhecem, direta ou indiretamente, e pesam na balança do mundo para o bem ou para o mal. Nossas palavras determinam palavras em que nos ouvem, e toda vez que não formos sinceros, é provável que o interlocutor seja igualmente desleal. Nossos modos e costumes geram modos e costumes da mesma natureza em torno de nossos passos, mormente naqueles que se situam em posição inferior à nossa, nos círculos das experiências e do conhecimento. Nossas atitudes e atos criam atitudes e atos do mesmo teor, enquanto nos rodeiam, porquanto aquilo que fizemos atinge o domínio da observação alheia, interferindo no centro de elaborações das forças mentais de nossos semelhantes. O único processo, portanto, de reformar edificando é aceitar as sugestões do bem e praticá-las intensivamente por intermédio de nossas ações. Nas origens de nossas determinações, porém, reside a ideia. A mente, em razão disso, é a sede de nossa atuação pessoal onde estivermos. Pensamento é fermentação espiritual. Em primeiro lugar, estabelece atitudes. Em segundo, gera hábitos. E depois, governa as expressões e palavras, por intermédio das quais a individualidade influencia na vida e no mundo. Regenerando, pois, o pensamento de um homem, o caminho que o conduz ao Senhor se lhe revela reto e limpo. Com a leitura de hoje, de abertura, né, ficou bem claro para a gente, né, a importância das nossas vibrações positivas, dos nossos pensamentos, das sementes que a gente está espalhando por aí, né, e disso tudo vai depender a nossa vida futura, ou o nosso futuro nessa vida aqui mesmo, né? É o que escolheremos para frente. Então, depende exclusivamente de cada um de nós. Eu queria convidar a todos para fazer a prece conosco, a prece de abertura, né? Convidando a todos os nossos amigos espirituais que nos auxiliam e nos orientam nesse momento, pedindo ao Pai Maior a permissão para estarmos fazendo mais uma vez nessa noite a nossa live, dando continuidade à nossa disseminação da nossa doutrina, né, espírita, não deixando que pela pandemia ela fique esquecida. Então, nós estamos, né, neste momento, pedindo a cada um que eleve seu coração a Deus, cada um, né, na concepção que faz dele, pedindo ao Pai, ao Mestre Jesus e a todos os nossos irmãos espirituais, todo o amparo necessário neste momento. Nós possamos, né, retirar dessas palavras que nos serão passadas pelo nosso irmão Célio, a essência, né, de todo o entendimento, que essas palavras possam nos trazer novos horizontes, que nós possamos abrir a nossa mente e o nosso coração, estarmos sempre, Pai, preparados
para dar atenção a todos aqueles que necessitarem e também a todas as dificuldades que, por acaso, aparecerem em nosso caminho. Pedimos também toda a intuição necessária para o nosso irmão Célio, para que ele possa passar para nós todas essas informações que, com certeza, nos abrirão novos horizontes e nos farão com que a gente fique cada vez mais interessado por aprender, né, e dar continuidade à nossa doutrina. Sendo assim, Pai, pedimos a vossa permissão, a permissão do nosso mentor espiritual, Eurípides Barçanufo, mesmo estando distante, né, Pai, da nossa casa física, mas cada um no aconchego do seu lar, que possamos receber essas palavras de bênção. Graças a Deus. Celinho, com você, tá? Boa noite a todos. Agradecemos a Deus pela oportunidade da divulgação da doutrina dos Espíritos, da mesma forma o GAEB pelo convite. Vamos iniciar a nossa reflexão nessa noite sobre o tema alcoolismo e espiritismo, trazendo uma mensagem do espírito Isabel de Castro, através de Francisco Cândido Xavier, no livro Falando a Terra. Um trecho do livro que tiramos para iniciar as nossas reflexões diz o seguinte: o bem e o mal, a felicidade e o infortúnio, a alegria e a dor, invocados por nossa alma, guardam o exato momento de início. Portanto, quando plantamos, sabemos que a colheita surgirá um dia. Veja só, o Espírito Isabel de Castro nos fala que todos os momentos que fazemos as nossas opções durante a nossa vida, nós vamos, depois de algum tempo, fazer a colheita das nossas opções, das nossas escolhas. E isso vai acontecer em um dia, que é o tema da mensagem que ela nos trouxe, um dia. Então é preciso que a gente inicie com essa fundamentação. Tudo que eu realizo nesta vida teve um dia que eu dei início. E um dia vai ter para que eu faça a colheita, seja ela boa ou ruim. E dando continuidade, nós vamos no livro, que eu vou mostrar para vocês, esse livro aqui, As Duas Faces do Alcoolismo, de Problemas e Soluções, de Elizabeth de Carvalho. Nesse livro, no capítulo Máquina Fantástica, nós vamos ouvir o que ela escreveu no texto desse capítulo Máquina Fantástica. Ela diz assim: todos nós dispomos de certa máquina de perfeição absoluta e insuperável aos fins que se destinam. É a mais importante e indispensável máquina a serviço do homem. Seu aperfeiçoamento levou milhões de anos, seu valor é incalculável. Mas como pensamos que a adquirimos com facilidade, não sabemos valorizá-la, respeitá-la, cuidá-la, pois não conhecemos o seu funcionamento harmonioso e sábio. Então vem a pergunta: que máquina fantástica é essa que seu aperfeiçoamento levou milhões de anos e o seu valor é incalculável e é importante e indispensável a serviço do homem?
Vocês já identificaram essa máquina? Essa máquina é o nosso carro orgânico, é o nosso corpo físico. Portanto, é preciso ter com ele cuidado, é preciso valorizá-lo, é preciso respeitá-lo. Por isso, estamos falando de alcoolismo. E precisamos manter a nossa máquina saudável, equilibrada, harmonizada com as leis do universo. Ela continua assim. Por isso, o nosso corpo é sagrado. É maravilhosa máquina que Deus nos permite utilizar para realizarmos nosso inevitável progresso individual. Então, o nosso corpo é o carro principal, né, que nós temos para progredir individualmente. Então, esse corpo precisa ser cuidado, não só por fora, mas principalmente por dentro. Essa harmonia, toda essa estrutura, todo esse funcionamento, todo esse equilíbrio e todas as situações de limite que ele possui, que nós não podemos passar esses limites, porque senão nós vamos dar a ele alguma situação conflitiva com a lei natural e vamos colher um processo de adoecimento físico. Porque a lei natural, ao nos dar esse equipamento, nos deu de forma os limites que nós podemos utilizá-los. Então, se nós utilizamos o álcool em nossa vida como um processo de viciação, vamos ter o início, um dia, mas também vamos ter a colheita, um outro dia. E a colheita não é agradável. E nós vamos ver os porquês. Continuando as fundamentações, observando o processo alcoólico e o espiritismo, nós vamos na revista Reformador, de 2009, abril. O artigo é Os efeitos do álcool na sociedade e no espírito imortal. É de autoria de Roberto Carlos Fonseca. E ele traz, de forma simples, objetivo, o processo do alcoolismo. Ele diz o seguinte: se o indivíduo bebe uma vez por semana, ele é um bebedor social, uma vez por semana. Se ele bebe 3 ou 4 vezes por semana, ele é um bebedor excessivo. Mas, se ele bebe todos os dias, ele é um obsessor dependente. Cada estágio desse teve um dia que foi iniciado pelo espírito encarnado. Teve um dia em que ele deixou de ser um bebedor social e passou a ser um bebedor excessivo. E teve um dia que ele deixou de ser bebedor excessivo e teve um dia que ele iniciou a ser um bebedor dependente. Mas a conclusão que o Roberto Carlos Fonseca dá nesse artigo é importantíssimo para a nossa reflexão. Vejamos, nem todo bebedor social vai ser um bebedor dependente. Correto? Lógico. Né? A razão diz isso. Porém, todo bebedor dependente um dia foi bebedor social. Esse sempre é o risco. E nós sermos um dia esse bebedor dependente. E quando nós falamos a nível de doutrina espírita, nós vamos ver as consequências desses riscos são durante o processo encarnado e desencarnado.
Então, quando nós vamos no livro Fisiologia da Alma, de Ramatiz, que é esse livro que aqui está, não sei se vocês estão vendo bem, vou botar para o lado de cá. Esse é o livro. Ele nos diz no capítulo 3, através da mediunidade de Hercílio Ismael, o tema é o vício do álcool e suas consequências. Então, vamos iniciar alguns trechos da obra do Ramatiz e do Hercílio Ismael a respeito do que ele nos fala. E é muito interessante o que ele nos fala. Ele diz assim: o alcoólatra, seja o que serve e que se embriaga com o uísque caríssimo, ou aquele que se entrega à cachaça pobre, não passa de um caneco vivo do espírito desencarnado. Então, independe se você bebe um uísque caríssimo ou bebe uma cachaça, uma aguardente das mais baratas possíveis, você vai ser um caneco vivo na mão dos espíritos viciados em álcool, que desencarnaram e têm necessidade de continuar no seu processo de viciação. Porque quem desencarna alcoólico, do outro lado, ele não é uma pessoa não alcoólica, ele é um espírito alcoólatra. E ele não vai parar de ter essa vontade após a morte, ele vai continuar com essa vontade. Tá? Então, nós vamos continuando com as orientações de Ramatiz a respeito da situação, das consequências. Então, pelo qual muitos espíritos desencarnados e viciados se esforçam para beber etericamente, quer dizer, fluidicamente, e aliviar a sede ardente de álcool. Veja que no plano espiritual, essa sede ardente é muito forte, que ele só tem o perispírito. É ele o corpo espiritual. Então, a sensação que ele sente é muito maior. E diz Ramatiz ainda: o homem que se entrega à embriaguez constante não sabe que entidades astutas das sombras o seguem incessantemente, alimentando a esperança de torná-los o seu recipiente vivo ou o seu tentáculo absorvente no mundo carnal. O espírito alcoólatra, no mundo espiritual, ele é astuto, porque ele conhece o processo. E ele sabe quem é aquele que está bebendo, que está envolvido nesse processo. E ele vai usar todas as artimanhas como meio de abrir um caminho para o álcool naquele que ele deseja. Eu vou dar um exemplo de um acontecimento que eu tenho conhecimento, que diz respeito ao seguinte: um cidadão ia comemorar 27 anos de casado. Então ele pediu os filhos e os netos que não fosse aquele domingo à sua casa, porque a mãe deles e a avó ia fazer um almoço como ela fazia nos primeiros anos de casamento. Então, comprado tudo aquilo que era necessário, no domingo, foi ela fazer aquele almoço que ele tanto esperava, e ela também, para se confraternizar e recordar os bons momentos da relação. Ele pega o seu jornal, abre uma cerveja e vai começar a ler o jornal. E ele gostava da cerveja. E mais algumas outras coisas também na área da bebida. E ele lê no jornal uma determinada notícia que ele identifica, vai uma lembrança que naquele domingo
O grupo que ele frequentava no determinado barzinho estava fazendo um churrasco em um determinado sítio, onde para lá iriam algumas outras companhias externas, femininas. E ele começou a pensar, a vibrar com aqueles companheiros e com as presenças de algumas sexo feminino que também lá estariam. E ele se envolve de tal forma que ele recebe uma sugestão e não entende que é uma sugestão. Ele acha que é ele que pensou. Não, foi uma sugestão. E a sugestão foi a seguinte: amor, diz ele, eu vou dar uma saída rápida para comprar um pão, fazermos uma torrada, igual você fazia na época do nosso início de casamento. E ela disse, não, amor, não tem necessidade. O importante nós estamos fazendo. E aí ele disse, não, é só para complementar, ficar mais agradável, termos mais recordações. E ele saiu para comprar o pão. A pergunta é, ele comprou o pão? Ele voltou para casa para almoçar? Não. Ele já estava envolvido num processo de tamanha monta que ele não conseguiu mais se identificar nas suas necessidades. Isso é uma ação de um espírito astuto que sabe trabalhar porque conhece. E assim acontece no plano material. Você vai embora, não, a mulher está me esperando para almoçar, a mulher está me esperando para sair. Os encarnados que estão bebendo com você dizem assim, não vai agora não, mais uma saideira, né? A segunda, a terceira, da sua avó, da sua sogra, do seu santo, do seu time, e assim vai fazendo. É a mesma coisa, só que lá ele tem mais ferramentas disponíveis, porque ele vê a nossa psicosfera, que já irradia campos alcoólicos. Então ele sabe quem a gente é. Por isso, companheiros, a doutrina espírita nos orienta dentro de um processo de influenciação. Está no Livro dos Espíritos, é pelo pensamento que os espíritos são atraídos, porque eles focam aquilo que eles desejam. Porque ele vê pelo perispírito, ele ouve pelo perispírito, ele sente pelo perispírito. Então, eles veem em qualquer direção, em qualquer posição, e sentem a presença de satisfazer-se alcoolicamente através daquele indivíduo. Então, esse indivíduo é manipulado. Porque ele também gosta do negócio, como o outro desencarnado. Então, por sintonia e afinidade, eles estão juntos. Então, vão seguir o caminho que os dois desejam. Então, continuando com Ramatiz sobre o assunto. São poucos encarnados que sabem do terrível perigo que se esconde por trás do vício do álcool. Pois a embriaguez é sempre olha só, a embriaguez é sempre uma das situações mais visada pelos espíritos viciados, que procuram a desejada ponte viva para a satisfação dos seus desejos no mundo da matéria. Por isso que pelo álcool ele pode conseguir chegar a um outro vício a qual ele quer vivenciar no plano material. Porque cada espírito foca aquilo que interessa a ele. Por isso, companheiros, quando nós vamos a ambientes, seja ele qual for, e nós começamos a beber, entenda, compreenda, você não está bebendo sozinho. Alguém te observa.
Eu, na minha vida, eu já observei, porque eu já fui também um bebedor de cerveja, eu já vi pessoas dar bebida alcoólica para o filho de 10 anos, 9 anos. E isso vai destruindo a máquina fantástica desde o início. Você desperta no espírito algo que ele já traz com ele. Então, para que a gente possa vencer esse processo, é preciso que a gente tenha o conhecimento do corpo, tomar conta dele. Eu gostava de uma cerveja e de uma carninha com gordura. Eu trago marcas no corpo até hoje deste processo. E já estou parado há 20 e poucos anos. Mas veja, Deus é tão bom que eu fui fazer um determinado exame a respeito do corpo físico e a menina que me atendeu, uma médica, ela era uma jovem, quando jovem, fez comigo o estudo sistematizado. E ela me conheceu, nós conversamos, e ela fez todos os exames. E quando ela trouxe o resultado, ela ficou meia estranha para dizer o que tinha, como estava o resultado. E ela falou: "Seu Sérgio, o senhor já bebeu?" Eu falei: "Sim, cerveja. Algumas. E gordura?" "Ah, gordura eu fui um pouco mais pesado." Ela: "Pois é, olha aqui a chapa, o senhor vê. Olha a chapa." E aí ela foi me mostrando os pontos de gordura que já estava fixado no meu organismo. E aí eu já pensei, o meu perispírito também está marcado de gordura. Foi quando eu comecei a parar com tudo isso. E aí a doutrina espírita me fortaleceu nesse campo. Porque esse conhecimento te mostra que o livre-arbítrio é seu. Você toma a decisão de beber ou não beber. Você tem condição, educação para ser um espírito que bebe socialmente? Ou você mesmo em casa, você bebe de forma excessiva? E todos os dias você bebe em sua casa de forma excessiva, você já é um espírito dependente do álcool. Então nós precisamos observar. Precisamos observar, limpar o corpo do álcool, da gordura, o máximo que a gente puder. Ter uma alimentação saudável. Beber água, eu não bebia água, eu bebo água demais hoje, graças a Deus, e a mim mesmo. Como fruta que eu não comia, verduras que eu também não era muito chegado. E tudo isso foi mudando lento e progressivamente, para que você estruture a sua saúde, a sua máquina fantástica, para que você não seja um suicida indireto, liquidando-se através do seu próprio corpo, você mesmo. Quando você é ignorante, ignora os ensinamentos, e quando a gente conhece e ignora? A responsabilidade é muito grande pós-morte. Meus amigos e meus irmãos do GAEB, nós não mudamos quando nós desencarnamos. Você vai ser o espírito que estava no corpo, sem tirar nem colocar. Entenda isso. A oportunidade que a doutrina está nos oferecendo. O índice de alcoolismo na pandemia aumentou de uma forma muito elevada.
E mais outras perturbações dentro do lar também estão acontecendo, porque nós não estamos preparados para conviver. Nós viemos aqui para viver, mas principalmente para conviver, com o encarnado e com o desencarnado. Então, quando nós caminhamos pelo campo da viciação, ou também de outras viciações como orgulho, egoísmo, vaidade, impaciência, intolerância, incompreensão, veja, tudo isso altera o nosso comportamento, nossas emoções e os nossos desejos. Os nossos campos de ideação são nocivos. E a minha psicosfera é nociva. Se ela é nociva, ela vai atrair espíritos nesse nível. Continuando, então, com as orientações do espírito Ramatiz. Os espíritos desencarnados e ainda escravos das paixões e vícios da carne, em virtude da falta do corpo físico, são tomados de terríveis angústias ante o desejo de ingerir o álcool ou outros vícios da carne, a qual viciaram de forma excessiva no mundo físico. Então, veja, a falta do corpo físico traz ao espírito terríveis angústias pelo um processo de viciação. Agora, vamos numa situação bem grave. O querido amigo ou irmão que desencarna por consequência do alcoolismo. Como será o sofrimento desse espírito? Não será ele trabalhado pelos encarnados que já lá estão, para que ele seja mais um naquela falange? Aprendendo toda a técnica de nos seduzir para que nós sejamos caneco vivo desses espíritos? E Ramatiz faz uma colocação muito interessante e importante a respeito. Ele diz o seguinte: devido à fácil excitabilidade do corpo astral, quer dizer, do perispírito, esse desejo se centuplica, é 5 vezes maior, na feição de uma ansiedade insuportável e desesperadora, como acontece com os morfinômanos, que só se acalmam quando recebem a aplicação da morfina. Veja que situação que o espírito vivencia no plano espiritual. No plano material, quando o alcoólatra sente a necessidade do álcool, ele tem um processo de perturbação física e ele tem que beber para se acalmar, para, entre aspas, ficar bem. Porque o alcoolismo, a pessoa não diz que é alcoólatra. Eu sou diabético, eu sou aidético, eu tenho problemas cardíacos, mas eu não sou alcoólatra, eu não falo. Porque moralmente te joga lá embaixo. E complica também o campo moral da família, o campo moral do indivíduo alcoólatra na sociedade, na vida profissional,
na vida espiritual, como encarnado e como desencarnado. Então é preciso que a gente dê atenção ao processo de viciação, mesmo aquele espírita que aos domingos gosta de tomar sua cerveja, todos os domingos. Todos os domingos já são 4 vezes por mês. Atenção, precisamos ter atenção. Ficar vigilante para que a gente não deixe essa coisa crescer de tal forma que se torne excessiva e que no futuro a gente seja independente, encarnado, com um sofrimento programado no plano espiritual muito alto, por termos conhecimento das informações da doutrina espírita. E ele então diz assim, Ramatiz, o álcool ingerido pelo alcoólatra terreno, depois que atinge o estômago, ele volatiliza-se em operações progressivas, até sua forma etéreo-astral, significa uma forma fluídica. Momento em que o espírito viciado pode sugar pela aura do beberrão o fluido alcoólico exteriorizado pelo perispírito do encarnado, emitido pelo corpo físico. E nós vamos ter algumas fundamentações interessantes para esse entendimento quando ele fala na aura, que é muito pouco falada na doutrina espírita, e nós falamos mais como psicosfera, né? Como campo mental, campo eletromagnético, irradiação do perispírito, mas tudo é a mesma coisa. No livro, eu vou mostrar para vocês Psicosfera, do nosso amigo Cícero Marcos Teixeira. Ele, no capítulo em que ele fala da psicosfera humana e a vida de relação, da psicosfera e mediunidade. Tudo está na primeira parte do livro, nós vamos ler alguns trechos. Esse livro do Cícero Martins Teixeira, ele traz reflexões sobre a psicosfera, ele traz a doutrina espírita, espiritismo e a psicosfera, e traz também textos sobre a ciência e a psicosfera. Então, nós vamos ler o trecho que fala a doutrina espírita. Primeiramente, diz o seguinte: a aura humana, designada também de psicosfera, constitui o halo energético que circunda o organismo humano, seja ele o organismo do encarnado e o perispírito do desencarnado. Então, ele chama de halo energético. O que é o halo energético? Campo eletromagnético sutil, não visível, que cria em torno de nós uma atmosfera de forma ovalada. Então, é um campo de energia que irradiamos do corpo físico e o espírito do perispírito em forma ovalada, que são campos eletromagnéticos. São as energias do perispírito, do espírito encarnado e do espírito desencarnado. E ele diz mais ainda, no livro Mecanismo Espiritual, Magnetismo Espiritual, do amigo Micaelos, ele diz, nós vamos encontrar lá a seguinte afirmação: o encarnado, através do corpo físico, emite os fluidos do perispírito, irradiações para a formação da aura. Então, as irradiações
que nós transmitimos através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, da nossa vontade, nós vamos gerar nosso campo moral, nós vamos gerar a nossa psicosfera, a nossa aura. Então, nós vamos aprender também no livro Psicosfera a seguinte afirmativa do professor Cícero: a alma encarnada ou desencarnada está envolvida na própria aura ou túnica de forças eletromagnéticas, a psicosfera, em cuja tessitura circulam irradiações que lhes são peculiares. Olha só, as radiações são peculiares ao espírito. Um espírito saudável, psicosfera saudável. Um espírito viciado, psicosfera viciada. Porque o espírito vai, através do perispírito, absorver o álcool, que vai ser transmitido às células do corpo físico e, por consequência, irradiar essa energia para fora do corpo físico. Tem mais ainda o professor Cícero nos falando. Evidenciam essas irradiações de maneira condensada até um ponto determinado de saturação, contendo as essências e imagens que lhe configuram o desejo do mundo íntimo. Bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Isso que vai ser a essência condensada num processo de irradiação. Por isso, os encarnados podem absorvê-las. O perispírito vê como um todo, ouve como um todo, sente como um todo, então eles absorvem pelo um todo. Ainda diz o professor Cícero, para que a gente possa compreender um pouco mais. Somos sentidos e reconhecidos pelos nossos espíritos afins. Afinidade. Afinidade é a vontade e o desejo do desencarnado. Isso é o apelo. E a resposta é o desejo e a vontade do encarnado. Então, quando o apelo do desencarnado é também um desejo do encarnado, ele tem a resposta, porque são iguais. Estamos juntos. Vamos juntos. Vamos bebericar juntos. Tá? Isto acontece porque justamente nos encontramos na mesma faixa vibratória, participando do mesmo clima psíquico, refletindo igual posição evolutiva, traduzido pela semelhança de aspirações, necessidades, interesses e motivações. Então, aonde tem a afinidade, aonde tem a sintonia do espírito, para um processo bom ou para um processo mau? Porque a sua irradiação atrai aquele que é igual a você. Se eu quero melhorar, que eu comece a trabalhar esse processo em mim. Bons pensamentos, bons sentimentos, vigilância nos pensamentos, vigilância nos sentimentos, para que as minhas ações sejam coerentes com o meu progresso. Continuando o nosso estudo, no livro Perispírito, do professor Zalmino Zirman, ao qual tive a possibilidade de conhecê-lo uns 10, 12 anos atrás, no livro dele, Perispírito,
ele faz duas colocações sobre as propriedades do perispírito. O perispírito é o corpo bioplasmático que transmite o que o espírito quer para o corpo físico e as sensações do corpo físico para o espírito. Ele faz essa parte centrífuga e centrípeta de ações, de energias, de vibrações. E ele diz para nós, na propriedade do perispírito, como eu disse, o espírito tem várias propriedades. Vale a pena pesquisar e informar, tá? Para se informar. E também tem funções. E ele nos diz que tem uma das suas propriedades do perispírito interessante ao nosso estudo. A percepção do espírito desencarnado não depende dos canais nervosos materiais. Ele percebe com todo o seu ser. Assim ele ouve, vê, sente, enfim, com o corpo espiritual inteiro, independente da posição ou direção. O espírito não tem que procurar o odor. Nós não. Quando o alcoólatra vai falar alguma coisa, você tem o odor. Não é? Do álcool exalando, vindo do estômago, após os processos volatilizados. Alguns transmitem através dos poros. Também o odor, principalmente pelo suor. Então, aqui fica porque os espíritos têm facilidade de fazer acontecer o seu caneco vivo. Ele diz mais ainda: devido à propriedade do perispírito, sensibilidade magnética, torna-se o espírito suscetível às influências da energia ambiental que o envolve, no caso a psicosfera. E é essa propriedade que lhe permite absorver e assimilar as energias espirituais que capta e recebe. Então, o perispírito é um corpo importante para a nossa vida, porque a maldade do físico está nele. Se nós danificamos as células do perispírito, vamos danificar as células do espírito. E no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz e Francisco Cândido Xavier, na editora virtual O Consolador, no site Crônicas e Artigos, o artigo de Eduardo Augusto Lourenço, quando ele fala do vício da bebida, ele faz essa observação do livro do André Luiz e do Chico Xavier, Evolução em Dois Mundos. A ação do álcool no perispírito é letal, criando fuligens deletérias. O que é isso? Sujeiras destrutivas, que impregnam o perispírito, lesando tanto as células perispirituais como as células físicas. O excesso do álcool vai fazer acontecer essa situação de impregnação do perispírito, das suas células, de fuligens, de sujeiras destrutivas do campo celular e, consequentemente, do campo físico. E aí vai vir o sistema da enfermidade. E nós vamos precisar de encarnação para compensar esse processo, fazer o dreno, independente de qualquer coisa. Portanto, diz Ramatiz, em 1859, esse livro, né? Muitos indivíduos viciados, mas de bons sentimentos e boa índole fraterna, olha só, o indivíduo tem a sua viciação,
mas ele é uma pessoa de bons sentimentos e também de uma boa índole fraterna, um bom pai, um bom marido. São recebidos na travessia do túmulo por grupo de parentes e espíritos amigos que os protegem e evitam de que sejam abandonados ou caiam nas garras dos malfeitores desencarnados alcoólatras. E temos esses casos. Esses serão amparados. Mas os outros não. Porque é lei de mérito. É a plantação e a colheita que nós falamos lá no início. Isabel Castro. Tudo tem um início e tudo tem um fim. A colheita é de acordo com a plantação. O merecimento é da lei natural. E diz a ele ainda, em face da justiça implacável da lei natural, a alma viciada sempre terá de drenar no seu próprio peito os venenos nele incrustado pelo excessivo eterismo alcoólico. Assim terá que sofrer terríveis desejos da bebida, despertando no além como emergisse do mais profunda embriaguez terrena. O que ele está dizendo? Que o indivíduo, independente dele ser assim, ele vai ter que drenar no corpo espiritual, no mundo espiritual, e depois no mundo físico, essas impurezas do perispírito. Agora, o sofrimento lá é maior. Aqui você traz as dificuldades relativas no reencarne, nos órgãos, que você não conseguiu reestruturar totalmente no plano espiritual. Diz ainda Ramatiz, os ambientes em que mais enxameia obsessores à procura de caneco vivo. Vejamos ambientes que é farto de ação de espíritos viciados em sexo, em bebida, em drogas pesadas. Ele diz aqui, prostíbulos, as casas de jogatinas, as casas de massagens que têm outros objetivos, boates, botequins e outros lugares onde abusa o consumo do álcool. Eu dou um exemplo muito simples. Quando nós vamos para uma festa de carnaval e você visualiza, não vai ter esse ano, mas quando você, só para a gente ver como nós somos, nós vamos para uma festa de carnaval ver um desfile de escola de samba no Sambódromo, no Rio de Janeiro. Você vai ver, eu sou portelense e sou rubro-negro, flamenguista. E eu convido um amigo para ir ver um desfile da escola de samba da Portela. E, de repente, surge um carro alegórico com uma mulher bela, um corpo escultural, semi-nua. Eu olho para o meu amigo e digo a ele assim, companheiro, olha aquela nossa irmã. Vamos fechar os nossos olhos e fazer uma prece para que ela possa, primeiro, não ficar doente e, segundo, que ela possa, no próximo carnaval, se proteger mais. É isso que eu vou falar para ele? É isso que eu vou pensar? Portanto, não sejamos hipócritas. Nós não somos nenhum santo, nem espíritos puros ou elevados. Somos espíritos imperfeitos que precisamos ter o domínio dos processos de imperfeição.
educar nossos espíritos. Por isso, Ramatiz fala, observação importante na transformação é você lutar com você mesmo, tendo uma fé raciocinada e lógica, acreditando que você está reencarnado, mas que você tem potenciais adormecidos, desejos centrais de vitória, que precisam ser cutucados, e que você vença essa viciação, os hábitos negativos. Por isso, meus amigos, nós precisamos trabalhar a doutrina espírita em nossa vida. Não podemos mais desencarnar e chegarmos lá e dizer que não sabíamos. O que nós não sabemos da vida hoje? Do nosso comportamento? Sabemos, conhecemos. Sabemos quem nós fomos antes da doutrina espírita e quem somos hoje, com certeza. Você sabe se progrediu ou não no período que você está dentro da doutrina? Você tem que saber. E o progresso de quem está na doutrina espírita é um progresso contínuo. Ele não tem interrupção. Eu progredi 2 anos, fiquei 3 sem progredir, depois comecei de novo. Não, o progresso é contínuo. Porque a gente precisa aí ter o domínio dos nossos processos de imperfeição. Por isso que Kardec coloca de forma clara: se reconhece o verdadeiro espírita pela luta que ele tem com ele mesmo para domar as suas más tendências. Se nós já temos tendência a viciações, que nós possamos, a partir de hoje, agora, a ter uma atenção para esse processo. Se nós somos viciados no campo do sexo, que nós começamos a ter um equilíbrio maior. Cultive em você a atenção e a vigilância mental, porque tudo começa no pensamento. O seu sentimento vai fazer a natureza desse pensamento. E você não tem o controle disso, a sua vontade, e o seu desejo é maior do que a sua razão. E você vai ter um pensamento nocivo, venenoso, ao visualizar uma pessoa do sexo oposto. E aí você cria uma imagem mental tão forte que você não consegue fugir dela depois. Chega a deitar e a ficar pensando naquela imagem, para você ver a dimensão da criação que você teve no campo espiritual. Então, isso não está acontecendo no campo material, mas no plano espiritual está acontecendo. E todos estão vendo porque está na sua psicosfera. É um espelho que nós retratamos os nossos pensamentos. É preciso que a gente tenha atenção, como espírita, no nosso pensamento. Trabalhar no pensamento como ferramenta poderosa que é. O poder da prece está no pensamento. E o poder da fé está no poder da prece, que você tem o poder do pensamento. Na razão, na lógica, no bom senso dos princípios fundamentais espíritas. Faça, meus irmãos. Lute, meus irmãos. E veja as suas conquistas espirituais são maiores do que as materiais, porque elas também acontecem. Quando você se sintoniza com o bem, com a harmonia, com o universo, ame a natureza, curta a natureza, ame os animais, ame os hominais. Por isso é importante lutar para a gente praticar isso. Sermos melhores todos os dias.
A luta é constante e contínua. Quanto mais você desenvolve de dentro para fora, mais você observa, mais você sente a sensação de fora para dentro. Você chega a observar coisas que você não observava. Você tem sensações externas que antes você não sentia. Porque você está desenvolvendo o seu espírito, no seu corpo. Você está desenvolvendo o que o Chico chama de espiritualidade, reforma interior, desenvolvimento interior. Esse é o nosso objetivo nessa terra. E temos, como espíritas, responsabilidade. Responsabilidade. Não só conosco, mas aqueles que nos rodeiam, aqueles com quem nós convivemos, aqueles que já desencarnaram, inclusive aqueles parentes, amigos ou não, que desencarnaram pelo alcoolismo, ou pela droga pesada, ou pelo suicídio indireto. Porque muitos de nós esquecemos de familiares que já partiram das nossas vidas. Os nossos avós, os nossos tios, os nossos primos, os parentes mais afastados com quem já convivemos, os nossos amigos desencarnados. Não é? Vamos deixar aqui nosso testemunho de que é necessário fazer isso a partir de hoje, educando os nossos sentimentos, pensamentos, desejos e vontade. E para fecharmos, porque já está terminando, eu vou ler uma mensagem do livro Fonte Viva para que a gente possa encerrar, o nosso companheiro fazer a prece final, fazer o encerramento. Item 38, se soubéssemos, Emmanuel de Chico Xavier. Se o homicida conhecesse de antemão um atributo da dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braço para desferir qualquer golpe. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia o culto invariável à frugalidade e à harmonia. Se soubéssemos quão incrível é o resultado dos nossos desrespeitos à lei divina, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Por isso, perdoa, pois quem te fere e quem te calunia. Em verdade, quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal e não sabem o que fazem. Meus amigos, eu fico com esse trecho aqui para a reflexão final de todos nós. Se soubéssemos, e nós sabemos, o quão terrível é o resultado do nosso desrespeito à lei divina, jamais nos afastariam do caminho reto. Essa é a mensagem. Não nos afastemos, portanto, do caminho reto, elevando os nossos pensamentos a Jesus, aos espíritos amigos e aos benfeitores espirituais, para que eles possam nos assistir nos momentos das nossas aflições, para que nós possamos ter força e coragem para resistirmos à tentação. E aqueles que ignoram a lei de justiça divina, nós dizemos, perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Querido amigo, Walter, a despedida.
Muito obrigado. Fique com Deus. Agora o nosso irmão irá fazer o encerramento. Celim, mais uma vez, gratidão pela tua presença hoje conosco, tá? Trazendo esse alerta aí de suma importância nesse momento. Tudo que foi falado aí. Você falou do alcoolismo, mas explanou bem sobre os diversos vícios, inclusive os morais, que achei interessante. E esse momento que a gente está vivendo também, de isolamento social, a responsabilidade que a gente tem em fazer a nossa parte e realmente fazer valer esse isolamento, né? Nós temos esse corpo aqui emprestado, somos responsáveis por ele, e não é momento de ficar se expondo, né? É o momento agora de se resguardar, porque o perigo está aí, e a nossa parte que nos cabe é realmente ficar quietinho em casa, evitar aglomerações, entendeu? Então, achei muito importante, muito interessante, gratidão mesmo. Eu espero que o pessoal que está seguindo com a gente também tenha assim, se identificado com essas informações, da importância dela nesse momento, né? E dizer o seguinte, só agradecer a Deus pela tecnologia, né? Que ela pode ser usada por bem, né? E a gente está fazendo bom uso disso, estamos tendo essa oportunidade de poder estarmos falando toda a semana, trazendo um tema diferente para todos. E pedir isso, proteção a todos, gratidão a você, que o Mestre Jesus possa abençoar cada live, cada dessas pessoas que estão acompanhando conosco nessa live, que a nossa semana seja abençoada, né? E informar também que a gente devagarzinho está retomando os trabalhos lá da nossa casa e a gente vai voltar com o nosso café com trabalho, é claro, dentro de tudo que eu falei aqui agora, né? Da prevenção que se faz necessário, mas a nossa casa precisa de manutenção, precisa de acompanhamento, precisa de atenção. Então, as pessoas que estão aí acompanhando conosco, que são da casa, pode ir lá no grupo lá, que a gente colocou o calendário lá para a gente estar fazendo a nossa manutenção, tá? Dentro das seguranças, com uso de máscara, tudo direitinho, o espaço que se faz necessário. Enfim, agradecer também, né, o Cleverson, né, pelo empenho, né, que está trabalhando aí nos bastidores para que isso aconteça. Eu estou muito feliz, nós ficamos muito tempo, né, fora desse sistema e agora estamos nos habituando e eu estou achando muito interessante. E pedir, né, às pessoas que estão seguindo conosco que divulgue, compartilhe. Essa palestra do Celim vai estar amanhã disponível lá no nosso canal do YouTube a partir das 15 horas e todas as palestras anteriores estão lá. Então, é o momento, né, da gente pegar esse alimento espiritual, né? Agora a nossa casa está podendo oferecer isso, essas informações. Temos muitas além, em vários outros canais, então a gente está fazendo a nossa parte para tentar levar um pouco, né, de esclarecimento da nossa doutrina, nesse momento aí de aflição que muitos estão encontrando. O Celim falou bem sobre o suicídio aí também, né? Muitos irmãos nossos optaram por isso nesse momento de pandemia, não conseguiram sobreviver à convivência dentro da própria casa, né? Então, está servindo também para nos mostrar que a necessidade de olharmos para dentro, né? Prestarmos mais atenção nas nossas deficiências. Então, eu só queria dar uma boa noite, agradecer, dizer que semana que vem, com a graça de Deus, né, o nosso bom Pai, estaremos aqui no mesmo horário, né, cada um no aconchego do seu lar, dando continuidade a esse trabalho. Tá bom? Muito obrigado, Celim. Fica com Deus. Obrigado, Valmir. Hoje sempre, tá? Fica com Deus. Obrigado, Cléves. Tá? Fica com Deus também. Abraços a todos aí. Até mais.